Retornando à nossa gravação, agora a gente trata a respeito dos deveres dos condôminos. Então, qual que é o dever dos condôminos? Assim como a gente vê a respeito, vai ver a respeito dos direitos, né, de cada um. Foi importante que a gente no vídeo anterior, né, nós conversamos a respeito de quais são as atribuições do síndico e assim como a gente verificou como que se procede no caso ali da necessidade de alguma obra necessária, útil, né, ou voluptuária, né, e assim também com a respeito do quórum para votação. Mais adiante nos slides, eu tenho um slide específico que vai falar a respeito dos quórums de votação. Por que que acontece isso? Porque você imagina o seguinte, que daqui a pouco você, né, que é simplesmente um condômino, você se vê diante ali de uma obra ali faraônica, né, que o síndico deu a louca ali e decidiu fazer junto com o outro. Aí você vai dizer, cara, mas meu condomínio subiu um valor absurdo para fazer uma obra que é voluptuária, que é tipo é um enfeite que não vai agregar nada, não vai valorizar meu prédio. Aí você verifica ali que o cara ele aprovou de uma forma irregular, que ele não tinha o quórum necessário. Aí o que que você faz? Você vai dizer, olha, o síndico aqui, ele se excedeu aqui. E você vai dizer, isso aí, essa atribuição, esse valor não é devido para mim, não. Vou destituir o síndico, vou exigir a ele que me devolva o valor que eu paguei de forma indevida para ele, né, e que ele arque com todos os custos, e que ele seja responsabilizado civilmente, beleza? Então, assim, é assim que funciona, né? No dia a dia, né? No dia a dia. O que acontece é que muita gente não tem o menor conhecimento, nada, né? Outro dia eu escutei lá meu Deus, nesses grupos do WhatsApp é triste, né? O grupo do WhatsApp de moradores, né? Eles falando que devia ter 2 síndicos, um síndico para amanhã, um síndico para noite. Como é que os caras vão se acertar? Como é que vai ter o sino? Então, assim, o que ele quis dizer, se fosse pensar, era ter um porteiro à noite, né? Ou um profissional ali que cuidasse, né? E assim, tem que ver se realmente seria interessante. Então, assim, tem umas coisas ali, né? Aí teve uma situação, e eu sempre fico bem quieto, teve uma hora que eu me manifestei ali no grupo, né? Aí eu já coloquei, assim, eu já escrevi assim, ó, tipo, né, advogado e coisa e tal. Aí o cara falou assim, então, mas quem é que é o advogado? Não sei o que. Aí eu vi que o cara viu que era advogado, ele pensou, não, vou dar uma maneirada, né? Mas ele, sei lá, o pessoal, cara, exagera, fala umas coisas que não tem nada a ver, né? Então, assim, no caso em questão, o síndico estava agindo corretamente, né? E daí sempre tem os que querem causar tumulto, e caberia até, mas depende do síndico, né? Caberia até uma queixa-crime, tá? Por difamação e coisa e tal, né? E aí eu expliquei assim com todo cuidado, né? Mas já deixei claro, tipo assim, cara, se tu falar bobagem para mim, aí o cara não falou, né? Que bom também, porque daí tu não precisa entrar com a ação. Mas se não, né? Infelizmente, em alguns casos não tem caminho, né? E assim também oriento a vocês. Quando eu fiz a primeira graduação, que nem vocês estão fazendo, graduação aqui em administração, qual que é o foco, qual que é o norte, né? Apaziguar, aí você tem aula sobre as diversas teorias. É importante, é claro que sim. É importante trabalhar em equipe? Sim. O professor trabalha em equipe? Com certeza, né? A gente consegue fazer as coisas funcionarem justamente porque a gente trabalha em equipe. Mas vai haver momentos que você vai ter que tomar uma decisão. Talvez a decisão seja assim, olha, infelizmente, esse vizinho aqui, ele é impossível, né? Existe pena de banimento de vizinho? Não, né? Sinto informar vocês, a gente vai acabar a nossa apresentação, mas não existe pena de banimento, tá? Não dá para banir, expulsar o seu vizinho, né? O que acontece então? O que acontece então é o seguinte: quando o condomínio tem um vizinho, né? O cara é muito barulhento, faz tudo às avessas, né? Tipo assim, o cara tá lá, tipo, dando um dane-se, né? Professor, seja mais específico, beleza. A gente está numa região de litoral, eu sei que todo mundo acha legal, eu também acho o cara muito legal, né? Mas assim, ó, imagine o seguinte, ó. Ter um jogador de futebol é algo bacana, no mesmo prédio que o seu?
O pessoal pode dizer, pô, é legal pra caramba. Tipo assim, o cara chega e diz assim, olha só, o cara fala assim, eu quero vender meu apartamento. Ah, é? Tá, mais um prédio lá em Balneário Camboriú. O cara diz assim, não, deixa eu te falar um negócio. Eu tô aqui, ó, eu tô aqui. O cara pode estar em qualquer lugar do país, tá? O cara tá em qualquer lugar do país. O cara diz assim, ó, eu tenho um prédio para vender em Balneário Camboriú. O cara fala assim, eu nunca ouvi falar. Eu falei, fulano de tal, jogador internacional de futebol, tem um apartamento lá. Pô, então deve ser bom, né? E passa lá as férias, tá? Agora, pensem comigo. Qual que é a graça de você, seu apartamento, logo abaixo do jogador de futebol? Aí o jogador de futebol decide fazer festa no período de férias todos os dias. Imagina que bacana, todos os dias festa no apartamento de cima, o pessoal subindo e descendo que nem uns loucos ali para o apartamento e você morar no prédio. Particularmente, eu acho que não vale a pena, né, você ter um prédio ali com, tipo assim, eu acho que desvaloriza o imóvel, não pelo fato do jogador, entendeu? Mas eu digo assim, que é super legal, né? Como investimento é bacana pra caramba. O cara fala assim, ó, tenho lá onde o jogador tem, pô, então o prédio é bom pra caramba, né? Agora, para você dizer assim, eu tenho apartamento, é a mesma coisa quando você tem um prédio onde a área de lazer, às vezes, ela pode ficar no meio do prédio. E daí o cara pergunta assim, qual que é o teu apartamento? O cara fala, meu apartamento é o abaixo da área de lazer. Então, tipo, sempre quando tiver festa, o pessoal vai estar bombando lá em cima. Então, né, sei lá, né, alguns comentários e considerações. Então, vamos ver quais são os deveres para a gente entender o que o vizinho pode ou não fazer. Professor, me diga uma coisa, mas quando o cara faz uma área de lazer no meio do prédio, ele faz uma área de lazer boa para vedar o barulho? Com certeza, né? Falei brincando com vocês, mas você pega uns prédios bons, o cara tem um baita isolamento acústico, né? Se o cara decidir quase destruir tudo lá, o cara tá embaixo e nem escuta. Aliás, tem prédios que tem, tipo, uma área de boate, faz tipo balada, assim, boate. Cara, isso é bem legal. Fecha a porta, você não escuta nada, nada. Abre a porta, aí se você tiver com o som ligado, é um barulho super alto, quase ensurdecedor, né? Então é feito um baita isolamento acústico, tá? Aí o prédio se preparou, fez um negócio bacana, né? Ah, professor, e se tivesse então lá o jogador? Cara, então faz um puta isolamento acústico, né? Ali para o cara, né, nem saber o que está acontecendo em outras partes do prédio. Beleza. São deveres do condômino. 1. Contribuir para as despesas do condomínio na proporção de suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção. Então, cada um paga o condomínio conforme a fração ideal. Ah, mas daí tem apartamento. E a convenção do condomínio, digamos assim, a convenção de condomínio estipulou assim: ó, são 10 apartamentos, divide por 10. Pode ser? Se a convenção do condomínio disser que sim, beleza, tá? Ah, mas o apartamento térreo lá, aquele térreo não diferenciado, ele é maior. Cara, como é que está a convenção? Vai dividir por 10. Vai dividir por 10. Beleza? Ah, mas a cobertura, como é que está a convenção? Vai dividir igual? Vai dividir igual. Se não, e como é na maioria dos casos, né, é pela metragem. Então, tipo assim, a pessoa que tem uma cobertura duplex, de forma geral, paga praticamente, né, o dobro do que um apartamento normal, beleza? 2. Não realizar obras que comprometam a segurança da edificação. Deveres, né? Não é para fazer obra que comprometa a segurança da edificação. Não alterar a forma e a cor da fachada, das partes e esquadrias externas. Não é para o cara mudar ali a vidraça. Dar às partes a mesma destinação que tem edificação e não as utilizar de maneira prejudicial ao sossego, salubridade e segurança dos possuidores ou bons costumes. Aí agora, o dever de não realizar obras que comprometam a segurança da edificação. Se o vizinho vai lá, dá uma doida nele e ele decide fazer uma piscina lá em cima, pode fazer uma piscina? Cara, eu acho assim, ó, que a piscina é bacana. Eu acho, né? Eu acho que toda cobertura tem que ter uma piscina legal. Só que pode ser que a estrutura do prédio ela não foi projetada para o cara fazer uma piscina. Né? Quando o engenheiro faz o cálculo, assim, ó, por mais às vezes quem está na área comercial, o cara fala assim, pô, eu sou rico pra caramba, eu quero descer de helicóptero aqui, quero botar uma piscina, quero fazer isso.
O corretor de imóveis, às vezes, está lá na pilha também, ele fala, vamos fazer tudo, vamos fazer tudo. Se o senhor quiser fazer, temos dinheiro, vamos fazer. Tem que conversar com o engenheiro. O engenheiro vai dizer assim, não, olha, o que dá para fazer é o seguinte, botar uma jacuzzi bem legal, botar um negócio, mas assim, ó, a piscina, nessas medidas, não. Por quê? Porque você tem a capacidade de carga. Lembra quando a gente estudou sobre a questão do layout? Você tem a capacidade de carga. Ele vai superar a capacidade de carga, ele pode derrubar o prédio. O cara faz a piscina, começa a encher de água, ele pode rachar e pode matar todo mundo lá. Então, assim, ó, se o maluco inventa fazer um negócio desses, né, sem autorização, lá começa a fazer, existe uma ação lá chamada denunciação de obra-obra, denunciação de obra nova, beleza? Demais disso, o condômino que prejudicar a segurança da edificação será responsabilizado também por perdas e danos, sendo possível, então, culminar a ação de enunciação de obra nova para paralisar a eventual obra potencial danosa com perdas e danos. Aí aqui ele também dá um exemplo, desculpa, o sistema construtivo de alvenaria estrutural. Alvenaria estrutural. O que é alvenaria estrutural? O cara, quando constrói, a gente tem uma construtora famosa lá em Blumenau que ela constrói tudo assim. Aqui na nossa região, eu não sei dizer quem que faz assim, mas em Blumenau tem uma construtora, está construindo agora em Pissarras, também no litoral, e ela faz as obras assim. Os prédios são bons, são bonitos, são bem legais. Só que a construtora tem todo um cuidado, e é bem legal quando você entra assim, eles colocam assim, ó, esse prédio foi construído com esse sistema. Você não pode mudar as paredes. Tipo assim, você não pode pegar e quebrar a parede, mudar a parede de lugar. Por quê? Porque a estrutura, a própria parede, ela é estrutura. Então você derruba a parede, não é que nem você tem as colunas. Você derruba as paredes, daqui a pouco você derruba o prédio, tá bom? Então, nesse caso, a remoção de uma parede interna de um apartamento pode causar prejuízos estruturais ao prédio, assim como causaria a remoção de uma coluna, né, se fosse uma alvenaria tradicional. Aqui, né, achei bem bacana, trago para vocês a imagem, né, dever de não alterar a forma e a cor da fachada. Aí ele tudo diferente, as cores, né? Então, trata-se da parte comum, como parte comum o cara não pode mudar, né? Não é passível de destinação exclusiva. O motivo dessa norma é evidente, a edificação se desvalorizaria, né? Aqui não, porque aqui é para ser um charme, né? Mas mostrei só para que vocês tivessem como parâmetro, né? A edificação se desvaloriza e se tornaria no mínimo estranha, né, se cada condômino pudesse alterar a característica original da fachada. Cada um decide que gosta de uma cor, né? Não dá, né? Aqui, dever de dar à unidade autônoma a mesma destinação que tem edificação e não utilizar de maneira prejudicial o sossego, salubridade e segurança dos possuidores e aos bons costumes. Aí aqui, né, a gente traz uma situação aqui direta, então diz assim, ó, verificando as convenções de condomínio, tem 3 possibilidades. 1. A convenção ela é omissa, ela não fala nada sobre a permanência de animais. Ou 2. Ela proíbe animais no caso de transtorno por eles causados. Então, tipo assim, ou ela não fala nada, ou ela diz que não pode animal se o animal fizer causar transtorno, né? Ou ela diz assim, ó, não pode animal porque não pode, de jeito nenhum, né? Aí aqui, ó, eu acho que eu tenho. Será que eu não tenho aqui uma mensagem sobre isso? Beleza, acho que. Enfim, senão capaz depois de aparecer. Professor, eu posso ter meu cachorrinho? Pode. Eu posso ter meu gato? Posso. Tá? Pode, tá? A legislação permite e a convenção de condomínio não pode retirar esse direito de você. Você tem direito a dar a sua unidade autônoma, né? Atuar com exclusividade ali, com os direitos sobre ela. O que o condomínio consegue fazer é dependendo do tipo de animal, né? Então, assim, ó, você mora num prédio e você é apaixonado por cobras e você quer ter várias cobras, né? Dá para o condomínio dizer que isso ali pode ter um problema ali em relação à segurança dos moradores? Né? Entenderam a lógica? Ou a pessoa, ela tem o bichinho, só que ela tem tantos bichos que aquilo pode trazer doenças para o condomínio, para a salubridade. Aí você consegue. Então, assim,
Se for, né, tudo tem um equilíbrio, né? Se extrapolar esse equilíbrio, né, aí você consegue. Então, assim, a pessoa pode ter um animal? Pode. A pessoa pode ter um cavalo num apartamento de 50 metros quadrados? Né? Então, assim, já começa a ser. Assim, ó, é prejudicial porque o cavalo não nasceu para ficar o dia inteiro dentro de um apartamento de 50 metros, né? Ele até tem lá a baia dele, mas ele se exercita, né? Então, assim, dependendo da situação, você consegue, né, a solucionar. Não é possível você vedar a pessoa dela ter o animal, tá? Isso aí já foi levado muitas vezes ao judiciário, o judiciário já se manifestou. Eu até achei que eu tinha o slide, acho até que eu tenho, mas não sei se ficou fora da ordem, que ele vai tratar a respeito disso, né? Tem a questão, inclusive, em relação ao animalzinho nas áreas comuns, né? O entendimento dos animais nas áreas comuns, dele necessitar ou não de utilizar coleira, se ele poderia ou não estar caminhando, ou se ele tem que ser levado no colo, né? Todas essas situações, tudo isso já foi levado para o judiciário, né? Eu até recentemente, não me recordo agora tão bem, mas eu tive que dar uma olhada a respeito disso, que era até uma curiosidade minha, porque assim, algumas coisas você vai tendo, e daí o condomínio vai mudando ali o entendimento. Só que, é claro, o caminho judicial é sempre o último caminho, né? Você consegue ali pelo consenso, numa boa. Então, por exemplo, com o meu cachorrinho, o vizinho também brincava com o cachorrinho no jardim. Aí eu falei, tá, então eu vou com o meu cachorrinho brincar no jardim. Aí, daqui a pouco, eles pensaram assim, poxa, mas o cachorrinho no jardim, também com as crianças, né? Aí eles deram uma conversada, eu não me lembro o que aconteceu, mas teve algum problema com algum cachorro que não era o meu, que eu até verifiquei. Lembrei o que era. Eles queriam vedar o cachorro da pessoa utilizar o elevador. Pensa comigo, imagina você mora num prédio e você diz assim, não, você tem cachorro. Se você tem cachorro, você com o cachorro tem que subir os andares de escada. Aí achei muito absurdo, eu respondi lá para o condomínio, né? Como advogado, inclusive, já direto, né? E daí da questão do jardim, o que aconteceu, né? Eu também, com filha pequena e coisa e tal, pensei assim, dane-se, tipo, né? Tipo assim, ó, porque, tipo, o prédio tem uma boa convivência? Tem. Todos os vizinhos, tipo assim, todo mundo se entende, faz parte, tá pensando como investimento. Então, assim, nem sempre você chuta o balde, né? Dependendo, sim, né? Você já se coloca, o cara já sabe, tipo assim, cara, seu advogado vai chutar o balde, mas dependendo, não, você vai, até porque você quer ter um bom relacionamento com seus vizinhos, e até porque o objetivo é a valorização do bem, né? Então, se todo mundo levasse o cachorrinho, todo mundo fizesse sujeira, ninguém limpar, então, né, o prédiozinho funciona bacana, mas assim, adianto desde já, né? Não existe, ó, aí, ó, Nicole falou, ó, isso do cachorro não poder. E como é que ficou resolvido, Nicole? Isso ali, esse assunto, quando a gente. Isso. Foi obrigado a contratar um advogado. Então, assim, ó. É que daí chega num patamar, às vezes você chega num patamar ali que a pessoa também é ignorante e o cara não chega num consenso. É óbvio que a pessoa pode usar é óbvio que a pessoa pode usar o elevador, né? E daí, claro, às vezes tem um questionamento que da outra parte o cara vai dizer, não, mas é que assim, ó, não é um cachorro qualquer, é um super cachorro gigante, o cachorro vem sem focinheira e quase atacou meu filho, que daí começa, né, o imbróglio ali da brincadeira. Como é que acabou, Nicole? Hoje ela usa o elevador ou ela está ainda na discussão? Imagino que está usando o elevador, né? A cachorra é idosa e não tem uma das pernas. Nossa, mãe. Deixa eu só ver, porque eu quero voltar para o que apareceu no final da mensagem. Cachorro das assim queriam deixar ela usar o elevador para carregar no colo, era pesada. Isso. Se a gente jogar aqui na jurisprudência, a gente vai ver situação igualzinha, que é porque assim, ó, a pessoa tem um cachorrinho. Foi conversa hoje, inclusive hoje no escritório. Perguntaram assim, Rafael, e aí, tens animal, né? O advogado perguntou. Aí eu falei, eu tenho um cachorro e coisa e tal, não está comigo agora, né? Estou com criança pequena em casa.
e ele está na casa da minha sogra. Mas assim, ó, respondendo para ela que me perguntou, e realmente é uma baita, né, uma grande verdade. O cachorro, ele te dá tanto amor, é uma pessoa, né, a gente trata como pessoa, mas ele é tão querido, tipo assim, vem, é carinhoso, tá sempre contente, né? Quando você acorda, ele já te acorda também contente, tipo assim, cara, é uma fonte de amor ali inesgotável o animalzinho, né? Então, assim, ó, faz muito bem, tá? Para quem é sozinho e tudo mais, é claro que também tem que fazer bem pro cachorro, né? Também não dá para, tipo assim, a pessoa trabalha o dia inteiro e deixa o pobre do animalzinho trancadinho lá, também não. Professor, Mas assim, né? A pessoa me perguntou, né? Eu aconselho, se a pessoa puder dar amor e carinho, que a pessoa tenha, né? É uma alegria, compensa todo o investimento que se tem nele. ô professor, Não sei se dá para considerar como investimento, né? Mas é algo que vale muito a pena, tá? Aliás, não estou nem falando de comprar, né? Você pode adotar, tem vários bichinhos também, e também pode ajudar uma pessoa também carente, que às vezes também a pessoa vai dizer assim, as pessoas carentes, ou ajudar uma pessoa carente também que está precisando. Beleza, vamos continuar então. Vê que esse nosso assunto aqui professor, tá ouvindo? é bem bacana já gerou muita polêmica, né? Agora a gente vai para o descumprimento dos deveres e as multas, explicando a respeito das multas. Aqui, que nem eu falei do condomínio, o pessoal desconhece. Desconhece pelo seguinte: para tudo na vida, você estuda, né? Vocês tiveram as aulas de direito, você aprende que existe o direito ao contraditório. Não pode ser vedado o direito ao contraditório. Por isso que quando você ganha uma multa de trânsito, por exemplo, ele te dá a possibilidade de apresentar defesa. Não vem a cartinha direto assim, pague R$ 2.000, pague 180, 190, né, dependendo da gravidade. A multa ela vem assim, ó, e te dá um prazo para apresentar a defesa. Se você não apresentar a defesa, daí sim, então, ele vai te mandar lá, tipo assim, então agora paga tanto, tá? A mesma coisa ao condomínio. Então, assim, não é automático, assim, já manda a cartinha. Você manda dizer assim, ó, tá, você vai mandar, você cometeu infração tal, você, né? E o cara, se ele não apresentar a defesa, daí ele vai. E tem algumas considerações importantes a respeito da multa. Tipo, o síndico não pega um bloquinho de papel e olha assim e fala assim, seu João, o senhor está com a blusa verde, o senhor sabe que eu não gosto de blusa verde, R$ 100 de multa para o senhor. Dona Maria, a senhora está de chinelo de dedo, a senhora sabe que eu não gosto desse chinelo de dedo, multa de 300. Não, tipo, não é o síndico acordou, né? Professor, isso aí não existe. Existe. Participei de uma reunião de condomínio, morava no edifício, né? Era o edifício da família, então eu fui representando, né, o familiar. E aí o que aconteceu? Era um edifício já que eu morei por longa data, e que era de longa data da família, e um dos síndicos, eu acho que eles expulsaram ele de um outro prédio e ele foi morar no nosso, né, num outro imóvel. E daí ele arranjou confusão com o filho de uma outra moradora. Ele arrumou uma confusão, na época não era tão comum, hoje em dia tudo quanto é lugar tem câmera, né? No prédio que eu tenho, já mostrei, acho que uma vez até lá para vocês, com câmeras e tudo mais, a faculdade é toda monitoradas, todos os locais são monitorados, tem uma questão de segurança, né? Mas na época não era tão comum. Aí ele chegou na reunião de condomínio e ele falou assim, porque o mulher era advogado, seu filho é um maconheiro e eu vou, cara, a reunião de condomínio às vezes é triste, né? Ele falou assim, e eu vou botar as câmeras para monitorar seu filho. Porque o objetivo, o cara nem, tipo assim, o prédio não tem área de lazer, é só entra e sobe para o apartamento, não tem o que monitorar. O cara entra e vai para o apartamento. Então, assim, o cara, ele achava que ele era o xerife do prédio, né? Tipo assim, que nem eu falei para você, o cara olhava e dizia assim, vou dar multa para fulano, vou dar multa para ciclano. Como é que resolveram a situação? Né? Porque o cara tinha umas coisas meio, acho que ele era meio louco. Como resolver? Como era um prédio que tinha pessoas financeiramente muito bem, eles chegaram lá pro cara e perguntaram, olha, fulano, você pensou em vender teu apartamento? Né? Moral da história, o cara falou, eu não pensei, mas quem sabe, tanto. Falaram assim, ó, tá aqui o dinheiro, tchau, vai embora, nunca mais aparece aqui no prédio. Tá? Uma situação. Não existe, eu lhe falei para vocês, não existe pena de banimento, não tem como você mandar alguém embora, né? Até porque se você comprou o imóvel, ele é seu. Que nem a gente falou, eu falei um caso
um caso inverso. Mas você imagina assim, ó, que nem o caso ali da cachorrinha que era idosa, a pessoa é querida, a pessoa dizia, eu vou te mandar embora do prédio. Não existe, cara, não existe isso, né? Aliás, dependendo, configura o crime de ameaça, né? Dependendo do que for, aí o cara taca-lhe ficha nos... Enfim, aí é outra conversa. Às vezes, quando tem situações, você acaba orientando o cliente, né? Ó, faz assim, vai assado, vamos nesse norte, vamos nesse caminho, tá? Beleza? Vamos voltar aqui. Descumprimento dos deveres das multas. O síndico pode impor o pagamento de multas. Todavia, não pode impor multa por deveres que não estejam expressos na convenção ou na lei. O cara não pode criar uma da camiseta, do chinelinho, não tem nada, entendeu? Tem que estar na convenção. Tampouco pode desrespeitar o direito constitucional da ampla defesa do contraditório, está lá na Constituição Federal. Sendo assim, a multa deve ser notificada ao condômino para que, se quiser, apresente defesa em prazo razoável. Viram como eu falei que na aula de hoje vocês estão ficando feras? O desrespeito a esses preceitos implica em inviabilidade da cobrança judicial da multa, na medida em que essa cobrança deve ser instruída com a prova da notificação e da eventual defesa rejeitada, tá? Então, assim, ó, o cara tá discutindo ali, né? Aplicou a multa, o cara não vai pagar. Então, assim, como é que vai cobrar isso judicialmente? Já fez errado, digamos, né? Se não deu. Aí é que ele traz aqui uma situação aqui bem antiga, mas só de curiosidade. Aqui, né, trago outra situação para vocês. Então, ali, ó, condomínio de apartamentos, vazamento de óleo de veículo na garagem, multa imposta ao condomínio, consignação do valor da despesa sem inclusão da multa, recusa injusta. Ação julgada procedente, apelo. Como as multas, por sua natureza, não se confundem com as despesas condominiais, não podem ser consideradas acessórias dessas. E sendo impugnadas pelo condômino, a sua cobrança somente poderá ser exigida pela via judicial. Por isso, deve ser tida como injusta a recusa do condomínio ao recebimento das taxas condominiais, sem inclusão do valor da multa, pelo que se dá provimento ao apelo para julgar-se procedente a consignatória. Beleza? Isso aqui, cara, isso aqui eu também vi no condomínio recente, né? Não onde eu resido, no outro. Que passaram lá o produto e daí eles falaram assim, tem uma mancha de óleo aqui no chão e coisa e tal. E daí falaram um monte, daí o condomínio fica, esse WhatsApp fica mandando bobagem. Cara, ninguém merece. Aí eu fiquei pensando assim, poxa, você imagina se o cara tem um baita carro de coleção ali e vazou um pouco de óleo. A vaga de garagem nele não é dele. Não é dele a vaga, né? É óbvio que você quer coisa, mas tipo assim, o cara tem a escritura vai dizer, esta vaga é minha. Aí o cara vai lá e para uma Mercedes 1977, aquela poioca lá, tá vazando um pouquinho de óleo, né? Aí o outro lá, o vizinho, nada a ver, né? Enfim, né? Morar em condomínio, quando você vai estudar, né? Eu já estudei bastante a respeito do direito imobiliário, né? A vida é um aprendizado, então a gente continua estudando, mas aí ele dizia, né, que o condomínio era a mãe, como se fosse assim, a mãe das brigas, a mãe, né? Por quê? Porque realmente você acaba tendo pessoas que elas vão virar mais próximas de você. Então, que nem eu falei, no condomínio que eu moro, como é que é a relação? É muito boa, né? É um condomínio pequeno, as pessoas se conhecem, todo mundo se trata, a gente tem um WhatsApp. O prédio é bem pequenininho, então assim, ó, não existe uma pessoa contratada, então é tudo feito monitoramento, os vizinhos se auxiliam, né? Tem vizinho que até eu acho que deveria ser o síndico, ele acaba fazendo algumas coisas até a mais, e inclusive o sistema tem várias coisas ali e todo mundo se ajuda. É bom, é muito bom. É por isso que eu comentei com vocês, e é um prédio bem legal, uma graça, novinho. Então, assim, é por isso que eu comentei com vocês, dependendo da situação, você não arruma conflito, né? Não vai arrumar confusão. Você vai pelo lado de resolver, né? E dependendo do caso, né? Que nem o outro condomínio ali que eu falei para vocês, cara, dependendo é só na base de, infelizmente, né? Com um ou outro é base de ferro e fogo. Beleza, ó. São deveres dos condôminos. Aí o que o condômino tem de dever? Contribuir para as despesas do condomínio na proporção de suas frações ou, salvo convenção, não realizar obras. Isso a gente já tinha visto, lembram? Não alterar a cor da fachada, dar as suas partes. Tudo isso ali a gente tinha visto. Né? Os incisos do artigo 136, né? Perdão,
1336. 1336. Os incisos ali. Aí os parágrafos. Parágrafo primeiro. O condômino que não pagar a sua contribuição ficará sujeito aos juros moratórios, convencionados ou não, não sendo previstos, né, os de 1% ao mês e multa de até 10%. Perdão, 2%. Eu olhei, eu pensei, meu Deus, né, 10%, mas tipo assim, né, não, né, é 2%, tá? Que é o que a gente vê dos boletos, né? Isso não é juros moratórios, juros pela mora. Então, juros de 1%, multa de 2%, beleza? Que é que nem a gente vê nos boletos de contas e tudo mais. Parágrafo 2º. O condômino que não cumprir qualquer dos deveres, nos incisos 2 a 4, né? Então, do 2 ao 4, porque não é eu não pagar, o cara já vai ter a multa e os juros. Os outros ali de 2 a 4, ele vai pagar uma multa prevista no ato constitutivo ou na convenção. Só que olha aqui, não pode ser ela superior a 5 vezes o valor de suas contribuições mensais, independentemente, né, claro, independentemente das perdas e danos se apurarem. Não havendo disposição expressa, se não tiver ali do valor, caberá à Assembleia Geral, por 2/3 no mínimo, deliberar sobre a cobrança da multa. Legal? Então, assim, não tem essa multa. Cara, tem que constituir uma assembleia. E essa assembleia, com 2/3, vai ter que deliberar sobre a cobrança da multa. Entenderam como é que funciona? Né? Tipo assim, às vezes a convenção não tem lá, não está redigido. Como é que vai ser a situação? Então, beleza, vai ter que convocar uma assembleia, a assembleia vai ter que decidir, vai ser aplicada a questão da multa para ele, entendeu? 1337. O condômino ou possuidor que não cumpre reiteradamente com seus deveres perante o condomínio poderá, por deliberação de 3/4, tem todo o quórum, hein? 3/4 dos condôminos, ser constrangido a pagar a multa correspondente até o quíntuplo, 5 vezes, o valor atribuído à contribuição para as despesas condominiais, conforme a gravidade das faltas e a reiteração, independentemente das perdas e danos. Então, assim, o cara é o demônio, faz festa, faz tudo errado, coisa e tal. Aí recebeu uma multa, foi, né, novamente, então ele vai fazendo reiteradamente. Você chega no patamar que você aplica a multa, que ela pode chegar até 5 vezes o valor da contribuição das despesas condominiais. Então, assim, existe pena de banimento? Não. Como é que você faz, né? Como é que acaba acontecendo? O cara mexe no bolso. Infelizmente, né, a gente vai ter situações onde a pessoa é financeiramente muito rica. O cara pode ser financeiramente muito rica. E se ele não tiver financeiro, ou se ele não for rico em outros sentidos ali, tipo assim, o cara tem dinheiro, mas de resto o cara é um ignorante, aí é difícil, né? Aí você aplica a multa. Quem foi o caso? Teve um caso, me lembrei de uma pessoa comentando. O cara falou assim, que num determinado condomínio era muito difícil. Muito difícil. Por quê? Porque as multas, elas eram altas. Só que daí você está lidando assim, com um político que já está há muito tempo. O outro é um desembargador. Então, assim, financeiramente, não estou dizendo que quem fez, tá? Mas financeiramente, as pessoas que moram naquele local são muito, 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 muito bem financeiramente, né? Porque às vezes o desembargador ele já vem de uma família bem de vida, ele tem uma remuneração boa também, aí o cara fala assim, não estou dizendo que é o desembargador, mas só para vocês entenderem. O cara diz assim, nós vamos aplicar uma multa. A multa é 5 vezes o condomínio. Digamos que o condomínio fosse R$4.000, beleza? Aí ele diz que é 20 a multa vai ser de 20 mil. Ou que o condomínio fosse 2 mil, 5 vezes 10 mil. Vou aplicar uma multa de 10 mil. O cara fala assim, cara, hoje é o aniversário da minha esposa. Estou fazendo uma festa aqui, gigante, coisa e tal. Só na festa eu gastei 200 mil. Dane-se teus 10 mil. Bota na multa lá, vou fazer a festa aqui, eu vou virar a noite aqui do aniversário da minha esposa. Entendeu? Então, assim, às vezes você tem situações ali, porque a ideia é a sanção ali para
para fazer com que a pessoa acabe, né, saindo do edifício. Mas tem algumas situações, tá? Isso não era balneário, tá? Mas tem algumas situações que a pessoa financeiramente é tão bem que é o demônio, né? É claro, o que é feito? Vai sendo aplicadas sanções ali até você dizer, até o cara dizer, puta, morar nesse prédio, nesse condomínio é chato pra caramba. Mas se não, às vezes, né, a ascensão pecuniária em valor, para algumas pessoas ali, ela passa fácil, né? É que nem uma pessoa que tem um carro de 2 milhões, ele vai pagar uma multa por excesso de velocidade. Para o valor do carro, infelizmente, ali aquela multa não é tão alta, né? Agora, para um carro mais simples, o cara levar umas pauladas ali de velocidade, ali o cara vai dizer, putz, daí tá doído, né? Tá quase, tenho tanta multa quanto vale o carro. Tem algumas situações assim, né? Que o cara tem a multa ali, metade do carro é multa. Beleza. Vamos mais um pouquinho. Parágrafo único, o condomínio. Ó, parágrafo único, o condômino ou possuidor que, por seu reiterado comportamento antissocial, gerar incompatibilidade de convivência com os demais condôminos ou possuidores, poderá ser constrangido a pagar multa correspondente a 10 vezes o valor atribuído na convenção. Atribuído a contribuição para as despesas condominiais, desculpa, até ulterior deliberação da Assembleia. Então, o que acontece? Pode, né, questão ali de o cara é demais, você consegue chegar até 10 vezes o valor, beleza? Desconto por pontualidade. Assim, ó, senhores, aliás, não sei se aqui a gente tem, né? Acho que não. O desconto por pontualidade, na verdade, né, ele é algo que não existe. Como, professor? Né? Como se eu ouvir falar do desconto de pontualidade? Né? Na prática ele existe. Na prática ele existe. Né? Por exemplo, a escolinha do meu filho tinha desconto por pontualidade, né? Pagava, ganhava um bom desconto, coisa e tal. Né? Então, assim, como é que funciona, professor? O professor discute lá com isso? Não, eu pago, né? Eu pago lá, né? Paga em dia, ganho desconto, beleza? Né? Não tive a situação, eu não tive a situação de ficar em atraso, né? Mas ali, ó, o desconto por pontualidade nada mais é do que uma forma, o preço seria esse, X, e daí o que acontece? Ele já tem uma multa aplicada. A multa só pode ser de 2%, o juro só pode ser de 1%, e daí o cara dá uma maquiada e ele fala assim, olha, o condomínio custa 600, mas se pagar em dia custa 500. É como o cara dizer, o condomínio custa 500, eu vou te dar uma multa que não existe na legislação, que é muito mais alta, e vai te cobrar 600. Né? Então, ali, ó, o que diz? Ó? Para contornar a limitação da multa no âmbito dos condomínios, tem surgido, outro sim, a prática de se conceder desconto para o pagamento pontual. Né? Desconto de 50%, burla da lei e a convenção. O desconto de 50% determinado em Assembleia para o condomínio que efetue o pagamento até a data do vencimento não é prêmio, e sim imposição disfarçada de multa, visando burlar a lei e a convenção. Legal? Isso é antigo, mas dá para ter como parâmetro. Ah, professor, lá no meu condomínio fizeram e está funcionando, todo mundo paga em dia. Né? Ok, né? Ah, professor, e se alguém questionar judicialmente, ele vai ter que pagar esse valor alto? Não, beleza? Então, assim, ó, em alguns casos, é feito assim meio que para dar uma pressionada, né? Porque daí todo mundo paga tudo menos o condomínio, e daí o condomínio não tem condições de se manter. Né? Então, é feito essas situações. É que nem outras situações da lei de locação, quando você loca, né? Tem algumas situações ali que o cara ele exige algumas coisas ali que são ilegais. Né? Então, assim, estou mostrando para vocês o que existe na prática e o que a legislação traz, ou até o que é o entendimento dos tribunais. Então, assim, existe. Acontece. Pode acontecer? Beleza, né? Aí, se alguém questionar, o condomínio vai perder. Porque, na verdade, o cara tá criando uma multa que é vedada pela legislação. Ninguém pode criar uma multa assim tão gigante. Beleza? Certo? Senhores, deixa eu ver o que vai adiante aqui, ó.
Impossibilidade do condomínio usar as áreas comuns. O que nós vamos fazer, ó? Eu estou bem feliz, espero que vocês também estejam bem felizes ali com o que a gente tem trabalhado até o nosso dia de hoje. O nosso conteúdo ele vai continuar, porque a gente ainda tem uma quantidade grande aqui de material. Deixa eu ver como é que a gente está aqui de apresentação. Eu queria visualizar aqui. Aqui, ó, beleza. Então, assim, ó, a gente está praticamente aqui na metade do nosso conteúdo. Um pouco mais da metade, né? Semana que vem a gente dá continuidade, a gente continua. Tenho certeza que está sendo de grande aprendizado aí para todos nós, né? Uma possibilidade ali inclusive de ganhos, né? Ganhos financeiros ali para atuar como síndico, ou até só para você, né, viver melhor ali em sociedade no condomínio onde você mora, tá bom? Agradeço a presença de cada um de vocês. Semana que vem, terça-feira, estamos aí firmes e fortes para continuar a nossa conversa. Um abraço para vocês, uma boa noite.